sejam muito bem-vindos para o Papo de Consórcio Milionário. É um programa criado pela University. Hoje nós vamos debater das principais diferenças das vendas de baixo ticket, conhecidas como varejo, e as vendas de alto ticket. Apesar de ser o mesmo produto, existe uma enorme diferença entre elas. Através desse conteúdo, você vai aprender a como faturar bastante com poucos clientes na carteira. Meu nome é Yasmin, eu faço parte da mesa de negócios e hoje nós vamos conversar com o Cristiano Marini, mais conhecido como o Cris. O Cris, ele é o dono, sócio majoritário da Citibens, fundador e o maior vendedor do Brasil. O Cris, ele atingiu aí a marca, a grande marca de 1 bilhão de vendas em consórcio. É isso? É, um pouquinho Correto? mais. Um pouquinho mais. Então tá bom. Cris, a primeira pergunta que a gente tem para você é o que é o consórcio de alto ticket e o consórcio varejo? Tá. Os olhos ali da administradora. Tem várias visões, né? Tem a visão Cris, visão Citibens e tem a visão da administradora. Pelo que a gente vê por história aí, as administradoras, a maioria delas, vamos falar aí 90% delas, já entende que vendas acima de 1 milhão já é um alto ticket. Principalmente quando a gente fala em imóvel. Então, quando aparece uma venda de 1 milhão na tela de uma administradora, ela já oferece prêmio para o vendedor, tem campanha de venda, aquilo para ela já é um grande negócio, tá? No caso dos veículos, vocês vão imaginar aí na casa de meio milhão, tá? Quando a gente fala aos olhos da administradora. São vendas que geralmente elas não fazem nem pré-análise, que dependendo da situação, você avalia o cliente, manda para a administradora e a venda às vezes vai até naturalmente para a tela, a não ser algumas administradoras que têm sistemas que, se você colocar o CPF ou o CNPJ do cliente, não vão aprovar esse cliente por algum motivo que elas já conseguem ver a ficha dele. Agora, quando vocês falam da minha visão, Cris, se eu for colocar meu toque aí, o que eu enxergo hoje como alto ticket, tá? Na minha visão, alto ticket são vendas acima de 3, 5 milhões. Existem vendas maiores ainda, que são grandes negócios. E elas sempre estão vinculadas. O que é alto ticket? Não é o valor que você vende de consórcio. O que atrai a gente para o alto ticket? É o cliente, é o tamanho dele, é o tipo de negócio que ele faz, entendeu? E é onde você vai buscar ele. Então, são vendas até de 70 milhões, uma troca de frota inteira, um prédio inteiro que uma construtora pode fazer, uma aquisição, por exemplo, de colheitadeira. Se vocês sentarem hoje com um grande produtor rural e ele falar que vai comprar 3 colheitadeiras, hoje um equipamento desse não é menos de que 2,5 milhões. A gente já está falando aí de quase 10 milhões em venda. Então, existe a visão consórcio administradora e existe aquilo que você, aquele que é você, como que você vai se posicionar no mercado, o público que você vai procurar. E como que você começou a vender alto ticket? Qual que foi ali o ponto inicial para você? Tá, foi quando eu mudei a minha postura. Foi quando eu parei de pular de galho em galho. Foi quando eu parei de ficar muito preso à tabela, e foi quando eu resolvi procurar pessoas que lá no meu passado eu tinha medo. Eu resolvi enfrentar meus medos, porque a gente quando está começando, principalmente quem está aí entrando nisso agora, a gente acha que a gente não deve ir em alguns lugares, que a gente não vai conseguir falar com determinadas pessoas. E quando você quebra isso em você e entende que aquelas pessoas estão buscando negócio, que todos estão buscando negócio, todos, do pequeno ao grande, todo mundo quer fazer negócio. Uhum. Então você precisa ver para onde você quer andar. Até que um dia, eu já contei essa história, eu fui procurar um fazendeiro grande. Fui através de indicação, pedi para uma pessoa me levar, que na época eu já contei essa história, que foi meu pai. Sentei com o fazendeiro e aquilo que para nós do consórcio é muito, para ele era até pouco. Fechei uma venda de 600 mil em 2006, era uma venda gigantesca para a época, é como se hoje talvez fosse uma venda de 10 milhões. Sim. Então, o que é alto ticket? Como que você busca esse cliente? Cara, você tem que começar a andar em alguns lugares, você tem que começar a entender de negócio, e daí foi onde começou a minha vida. Meu alto ticket começou em pessoas de alto ticket, tá? O que dita, a regra é essa.
o que vai comprar o Cris lá da esquina que ganha 3 mil por mês? Ele vai poder comprar um carro, um consórcio de 50 mil. O que vai comprar o Luizinho, que tem 5 fazendas, que fatura 100 milhões por ano? Ele, obviamente, vai comprar um carro de 500 mil. O auto ticket é o cliente, não é o produto. Ok? Entendi. Acho que ficou bem claro. Ficou bem claro. E quais são as principais diferenças de apresentação? Quando você vai apresentar a venda, né, para o baixo ticket e para o alto ticket, qual que é a principal diferença? Tá. Essa pergunta eu gosto muito. Até comentei pro pessoal da agência que essa pergunta é boa, hein? A Sol tá escondida ali, tá, gente? Mas é ela que foi elogiada, que ela é a turma. Tem diferença. A venda menor, tá? A venda de baixo ticket ou a venda menor, ela tem que ser bem objetiva. Ela tem que ser muito simples. A dinâmica dela é um pouco mais rápida. A gente até brinca o termo mamãe e papai aí o negócio. Simples, eu vou sentar com a pessoa, quero comprar um carro, tá? Ganho tanto por mês, meu sonho é ter um carro de X, tenho tanto de recurso, posso pagar uma parcela de tanto. O que você tem que fazer? Conversar rapidamente com essa pessoa, tentar entender se ela está apta para esse carro, porque principalmente pessoas mais novas, que estão começando, não fazem muita conta, né? Eles analisam só que pode pagar a parcela, que quer tal carro, é meu sonho, não faz conta. Eu faço conta até de combustível, eu faço conta até de seguro. Eu sempre tento trazer essas pessoas um pouco mais para baixo. Ah, mas Cris, você não quer vender mais? Não, eu quero preservar meu cliente. Eu quero que esse cliente me procure daqui 3 anos para trocar esse carro. Ou que esse cliente que está comprando o primeiro carro, como eu tenho vários exemplos, que está comprando o primeiro carro comigo, volte daqui 5 anos com uma empresa gigantesca, porque aquele primeiro carro foi o que começou a vida dele. E eu tenho vários exemplos assim, de cliente que comprou o primeiro carro comigo, que hoje compra consórcio de 5 milhões comigo, que virou um grande empresário nesses últimos 10 anos, 15 anos. Então, a venda de baixo ticket é muito simples, é apresentar o produto, apresentar o lance, ver se aquela parcela cabe no bolso do cliente, não é uma questão nem de análise de juros, de taxa, fazer aquela planilha toda. Aquela planilha que eu costumo fazer, ela não serve para esse tipo de cliente. Ela confunde ele e ele foge. Porque ele não é nem desmerecendo as pessoas. Ele não tem esse banco de dados que um empresário que está acostumado com várias coisas tem na cabeça. Esse cara, ele compra parcela, tem que ter uma parcela que encaixe na situação dele, porque eles têm muita dificuldade, o cliente menor, com a aquisição de crédito. Obviamente, ele paga taxas mais altas. Ele é diferente do cara do alto ticket. A venda do alto ticket, sim, é uma venda estudada, é uma conversa longa. Você tem que entender um pouco mais do negócio do cara, você tem que estreitar o relacionamento com ele, ele tem que sentir confiança que você é um empresário, você tem que calcular a taxa para ele, porque o que ele compra dinheiro barato. Ele quer saber se o produto é interessante para ele, se o lado financeiro é bom. Não é se o produto que ele vai comprar encaixa, parcela no bolso dele. Ele quer saber quanto esse produto dele vai custar no final. Então, é um tipo de apresentação completamente diferente. Ela é mais minuciosa, mais detalhada, eles querem saber, estudem um pouco o que é juro, como recalcula isso, e vocês vão aprender muito sobre isso com a gente, ok? Então, tem essa diferença sim. Uma é mais objetiva e rápida, e é mais a questão do valor da parcela, e a outra é a questão de quanto custa o dinheiro e entender do negócio do cara. Entendi. Ok? E na sua opinião, quais são os benefícios de vender auto ticket, né? Existem benefícios? Quais são eles em relação às vendas varejo? Tudo é tempo de mercado também. Não adianta a gente pegar quem está começando e sair igual um louco tentando fazer grandes vendas. A princípio tem essa escadinha que tem que ser subida, entendeu? O que eu vejo hoje, se a gente for pontuar a diferença? A diferença tudo é tamanho do negócio. Às vezes eu atendo 2, 3 clientes no mês, por exemplo, que eu levo algum tempo para fazer a venda, mas de repente cai 5 milhões na minha tela. Ao contrário, quantos clientes eu teria que procurar para vender 5 milhões com um ticket médio, por exemplo, de 100 mil? Eu vou lá e vendo 5 para 1. Eu vou ter que procurar 50 clientes.
para vender 100 mil para cada um para chegar no mesmo 50? Sim. Nos mesmos 5 milhões? Então, claro, obviamente você tem que ter algum canal, aí já acredito eu que já é mais o setor ali do lead, já é mais o setor da nossa parceira da Arija, que consegue trabalhar com esses funis de venda, é uma venda mais rápida, um pouco mais emocional. Boa parte dessa venda também pode refletir um pouco na eficiência, porque quem compra emocionalmente corre o risco de cancelar mais fácil. E essa venda maior bem trabalhada, geralmente, na maioria das vezes, ela fica na tela. Esse cliente, quando compra o produto, ele vai até o final. O índice de cancelamento é muito pequeno. E financeiramente é óbvio que a hora que você atinge esse nível de indicações de grandes clientes, você faz um resultado fantástico. Com 2, 3 clientes no mês, você muda a sua vida completamente. E qual que é a diferença dos grupos ideais para o varejo e os grupos ideais para o alto ticket? Não existe grupo ideal. Tá? Às vezes o mesmo grupo que eu vendi uma cota de 100 mil para um cliente, às vezes eu vou colocar 10 cotas para um cliente grande lá para vender 1 milhão. Sim. Claro que as administradoras operam, talvez, a boa parte delas, com taxas diferentes. As administradoras geralmente costumam colocar taxas maiores em créditos menores, porque elas têm aquela política de quem vai comprar crédito menor vai ser um cliente varejo que talvez represente mais risco para ela, porque é um cliente que não tem tantas garantias como um cliente grande. É a lei do quem tem mais, pega mais, e com juro menor. Se vocês observarem tabelas de venda de consórcio, vocês vão perceber que créditos acima de 500 mil no imóvel, 400 mil, e no veículo cotas acima de 250 mil, vocês vão perceber que as taxas são menores. Claro que você acaba conduzindo, às vezes, um cliente grande para as taxas menores, porque eles querem saber de taxa. Mas nem sempre significa que você vai colocar só nesses grupos, porque, de qualquer forma, ele precisa de uma contemplação. Então, você vai fazer estudo de grupo, analisar os grupos que você vai conseguir contemplar ele num tempo hábil, porque quanto mais tempo o cliente pagar o consórcio e ele, de repente, tem um propósito para isso e não contemplar, talvez seja ruim para esse cara grande, porque ele tem um objetivo lá na ponta que vai dar um retorno para ele financeiro muito grande, que não tem a ver só com quanto está custando o consórcio com ele, Sim. Também tem muito a ver com o objetivo dele. Então, talvez todos os grupos sirvam para todos os clientes. A questão é a estratégia de contemplação. A gente precisa pulverizar bem esses clientes. Certo. E pensando nesses dois objetivos, né, de baixo ticket e alto ticket, existe uma diferença entre as administradoras? Quais são mais ideais para esses tipos de clientes? Tudo tem limitação, gente. Do mesmo jeito que o cliente tem limitação em comprar, a administradora também pode ter limitação em vender. Obviamente, a gente pode vender qualquer valor em qualquer administradora. A questão é o tempo de ação. Você pega uma administradora, por exemplo, que tem um resultado de 80 milhões nacionalmente. Obviamente, ela vai ter uns 3 grupinhos de imóvel, ela vai ter alguns grupos de veículo com créditos menores, então ela vai ter uma potência de grupos menores. Então, você tem que pensar o seguinte, você tem que estudar o grupo, analisar a concorrência e entender, se eu colocar uma venda numa administradora que vende 80 milhões por mês, tem 3 grupos de imóveis e colocar lá 10 milhões em consórcio para um cliente, eu vou atender ele com agilidade? Aí tudo é tempo de ação, mas aí você encontra um cliente, como a gente fechou um recentemente, semana passada, fechamos uma cliente na Recom, que é uma administradora que vende aí seus 80, 100 milhões mês, muito redondinha. Fechamos 18 milhões com uma cliente. Por quê? Porque é um trabalho mais tranquilo para 3 anos. Sim. Conseguimos condições favoráveis para ela, ela achou interessante e se preparando para uma compra futura, que é o acerto de uma fazenda que ela vai fazer. Aí sim dá para absorver. Agora, se essa mesma cliente falasse para nós que precisa desses 18 milhões num tempo muito mais hábil, 8 meses, no máximo em 1 ano ou até em 6 meses, eu já teria que pensar numa administradora com uma capilaridade maior, porque eu preciso de vários grupos para colocar uma cota por grupo, tentar contemplar no prazo mais rápido possível e não correr o risco de colocar várias cotas dessa cliente no mesmo grupo competindo com ela mesma. Então, a administradora que vende acima de 1 bi por mês, ou até pelo menos uns 600 milhões mês, ela te oferece mais opções de grupo para você pulverizar as cotas e fazer um atendimento mais rápido.
É isso que difere dentro do consórcio, é o tempo de ação do cliente. É rápido, administradora grande. É um pouco mais lento, dá para trabalhar também naquela menor. Sim. E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, qual dica você daria, né? Qual a sua principal dica para os vendedores que estão nos assistindo, que querem chegar nos 6 dígitos de comissão por mês? Na minha época eu não tinha ferramenta nenhuma, né? Eu não tinha para onde correr. A minha ferramenta foi a rua, tá? Foi correr atrás, aprender. Hoje, o que vocês têm na mão, na minha opinião, tá 100 anos-luz de como eu comecei em 2005, que a gente mal tinha um celular para telefonar. Hoje vocês têm a possibilidade de estar sentando com a gente. Imagine que eu passei 19 anos da minha vida construindo uma empresa, construindo uma estrutura, construindo um relacionamento, aprendendo, batendo cabeça, até chegar hoje no resultado que a gente tem, no que a gente se tornou no mercado e, de repente, me vi um bando de louco e fala, vamos levar isso para as pessoas. E criam a University. Eu acho que o que vocês têm na mão hoje, a University, não vou falar que ela vai resolver a vida de vocês, porque tudo também depende da gente. Mas eu participaria, sim, eu entraria na University, porque eu acredito que o que vocês vão ter na mão hoje vai adiantar a vida de vocês em muitos anos. O resto só depende de cada um. Mas a University hoje, que está se tornando até minha paixão, porque eu estou vendo tanto que falta de informação no mercado, eu acho que ela pode adiantar vocês muito nisso, de fato. Esse foi o Papo do Consórcio Milionário, né, feito e realizado pela University. A University é uma plataforma educacional, né, que vai ali trazer toda a expertise do que o Cristiano criou nesses últimos 19 anos, além dos outros, né, que estão aqui trabalhando dentro da Citibank. Então, a gente vai passar através da University todo o nosso conhecimento, tudo que a gente aprendeu todos esses anos e ajudar você, vendedor, a chegar nos 6 dígitos de comissão todos os meses.